Estou muitíssimo bem acompanhado, voltando com as informações exatamente sobre a decisão do impeachment no Senado, que decide ainda nesta noite, nesta quarta-feira, se prolongando, atravessando a quinta-feira, se realmente a presidente Dilma será afastada ou não. Os senadores ainda discursam no plenário. Amanda. Pois é, nós já estamos aqui com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo, que nos acompanha a partir de agora nesta longa cobertura especial. Vamos lá. Seja bem-vindo, Reinaldo. Obrigado. Reinaldo, boa noite. Reinaldo. Vamos começar fazendo um balanço do que já aconteceu até aqui, afinal, sei lá, foram mais de 8, 10 horas de sessão, né? Olha, Amanda, o que a gente teve até agora, digamos, foi a reiteração de tudo aquilo que já se esperava. Os senadores de oposição ou aqueles identificados com a base, mas que dissentiram do governo, foram lá justificar por que vão votar em favor do afastamento da presidente Dilma, que é disso que se trata. Vai se abrir agora o processo formalmente. E nós tivemos alguns poucos senadores que restaram da situação, do PT, PCdoB, que estão ali tentando resistir bravamente. Quando eu digo resistir, resistir nos argumentos, porque eles sabem que o placar já está dado, digamos, em favor, a gente não tem o número ainda, mas que a presidente Dilma será afastada, isso todo mundo sabe, o próprio PT já preparou, digamos, a cerimônia do adeus, não é? De despedida. Então, certamente, a presidente Dilma vai ser afastada. E agora o que fica é o placar, Que o placar será. O que vai ser, vai ser. Só para o telespectador lembrar, hoje basta metade mais um dos senadores presentes, desde que você tenha metade mais um do total de senadores, para afastar a presidente. Depois, para a condenação, e aí sim, então, é o impeachment propriamente, são necessários 54 votos. Se ao longo dessa jornada se obtiverem os 54 votos, pelo menos, é evidente que aí não resta mais nenhuma esperança a Dilma. Eu diria que, de qualquer modo, o destino dela já está selado. Eu não acho que ela volte. Aliás, o Lula já disse isso, ela própria já disse isso numa entrevista. Ela disse, se agora eu for afastado, eu sou carta fora do baralho, a expressão é dela. Mas, se você já agora, quando não são necessários 54 votos, obtiver pelo menos 54, e eu acho que pode ser até que se obtenha algo superior a isso, então aí a fatura já está realmente liquidada e acabou. Eu acho que de fato, estamos vivendo aí as últimas horas do governo Dilma. E olha, então vamos direto ao plenário do Senado com o repórter Eric Klein, que traz todas as informações de lá. Boa noite, Eric. Quantos senadores já discursaram, quantos já falaram, quantos ainda faltam falar? O que a gente pode esperar daqui para frente? Olha, Amanda, boa noite a você, a todos que nos acompanham agora aí nesse especial da Rede TV, acompanhando aqui a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O senador Regufe, que está sem partido, que é do Distrito Federal, é o 33º senador a discursar aqui nessa sessão, que já está chegando a 12 horas. 12 horas aí de sessão com os senadores falando, e faltam mais 34, porque são 70 senadores inscritos. Se não houver nenhum requerimento, ou melhor, aprovação de algum requerimento para encerrar a discussão e começar a votação, a tendência é que esse debate sobre o relatório que pede a abertura do processo de impeachment se encerre só às 7h30 da manhã, já de quinta-feira, e aí sim que passaríamos à votação, porque faltariam mais 34 senadores para falar, e neste ritmo teríamos mais 10 horas pela frente, pelo menos, de sessão. Lembrando que depois dos senadores inscritos ainda falarão o relator do processo de impeachment na comissão especial, o senador Antônio Anastasia, e o ministro José Eduardo Cardoso, da Advocacia Geral da União. A sessão muito longa, o plenário do Senado neste momento até um pouco esvaziado, e segue aqui toda essa movimentação, essa votação. Muita gente já cansada, que alguns senadores indo embora para descansar, para voltar mais tarde, para então ver que horas vai começar essa votação. O Reinaldo Azevedo estava falando em 54 votos para a votação final, para afastar a presidente de uma vez. Se conseguir essa votação aqui, já é esse indício. Está uma conta aqui de pelo menos 50 votos, então deve se aproximar realmente com o que o Reinaldo falou. Deve votar 70
76 senadores. Se votarem 76 senadores, serão necessários, neste momento, 39 votos para a abertura do processo e o afastamento da presidente Dilma por 180 dias. Neste momento, estão registrados ou que marcaram presença aqui no plenário 75 senadores, mas vale lembrar que conta com o presidente do Senado e Renan Calheiros já disse que não vai votar na sessão aí que pede a abertura ou que abre ou não aí o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, viu, Amanda? Muito obrigada, Érica. Nós voltamos a qualquer momento com você aí do plenário do Senado. Obrigado. O repórter Theo Taveira está em frente ao Palácio do Jaburu. Theo, a movimentação por aí no Palácio, residência oficial do vice-presidente Michel Temer. Mais uma vez, boa noite, Theo. Como está esse movimento na frente da casa do vice-presidente? Oi, Cursino. Boa noite novamente a você, a todo mundo que nos acompanha nessa programação especial. Bom, como você disse, a gente fala de frente do Palácio do Jaburu, que é a sede oficial do vice-presidente Michel Temer, e ao contrário do que acontece no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da presidente Dilma Rousseff, onde nesse momento a movimentação já é muito mais tranquila, aqui há um entra e sai constante de veículos. O que acontece? Nessa iminente tomada do poder amanhã, em se confirmando essa situação no Senado, a admissibilidade do processo de impeachment passando para frente, Michel Temer assume a partir das 11 horas da manhã. Portanto, é claro que ele e todas as pessoas que o cercam do PMDB estão neste momento articulando quem serão as pessoas que farão parte deste novo governo que assume, portanto, muito provavelmente a partir de amanhã. A movimentação por aqui é tão intensa que há cerca de uma hora o próprio vice-presidente Michel Temer saiu daqui. Naquele momento não se sabia onde ele estava indo. Depois ficou confirmado que ele estava indo ao gabinete da vice-presidência, que fica no Palácio do Planalto, para se encontrar com pessoas que provavelmente vão compor este novo governo. Portanto, ministros que já foram indicados por ele, que já terão o nome confirmado amanhã, e também pessoas que vão compor toda essa estrutura governamental, essa nova estrutura que passa a tomar posse a partir de amanhã. Até agora há pouco, 5 nomes dos 22 ministérios que Michel Temer terá no governo, 5 nomes ainda não estavam confirmados e agora há pouco saiu não a confirmação, mas a possibilidade de mais 3 nomes. Vou passar rapidinho quais são esses nomes. Henrique Eduardo Alves volta para o turismo, Leonardo Pisciani assume o esporte e Marcos Pereira vai para o desenvolvimento, indústria e comércio. Portanto, mais 3 nomes possíveis. Agora faltam mais 2 nomes para compor esses 22 ministérios desse novo governo. Amanda, Sérgio. Obrigada, Theo. Então a gente tem aí 2 nomes do PMDB, né? O Leonardo Pisciani do PMDB do Rio, o Henrique Alves, daquela cota mais ou menos pessoal lá do vice Michel Temer, sempre muito próximos, e do PRB, Marcos Pereira, que enfrentou alguma resistência lá do setor industrial, mas vai acabar indo para indústria e comércio exterior, para o Ministério do Desenvolvimento. Queriam colocá-lo inicialmente na ciência e tecnologia. Houve aquela grita. Houve aquela grita porque, enfim, ele é pastor originalmente, acho que até bispo da Igreja Universal, se não me engano. E aí perguntaram, eu acho que houve um pouco de preconceito religioso aí também. Será que um bispo pode ser ministro de Ciência e Tecnologia? Criacionista. Será que ele é criacionista? Se fosse assim, a PUC, a Pontifícia Universidade Católica, não poderia ter cursos voltados para a área de ciência. Porque, afinal de contas, da Igreja Católica, a Universidade Mackenzie é a mesma coisa. Eu sei que são religiões distintas, eu só estou dizendo que se o cara não vai lá para o ministério para exercer um trabalho religioso, tudo bem. Agora, se ele realmente for dar aula de criacionismo no Ministério da Ciência e Tecnologia... Aí pega mal, né? Aí pega mal. E olha, eu queria, a ser verdade, né, eu acho, e nós já podemos, que as pessoas acham assim, né, o Reinaldo não gosta do PT, é verdade. Né, então ele gosta do Michel Temer. Eu não gosto nem desgosto de governo. Eu acho que às vezes eles fazem coisas certas e às vezes fazem coisas erradas. E qual é a sua previsão? Né? Qual é a sua expectativa? Por exemplo, acho que se nomear Leonardo Pisciani para o Ministério dos Esportes, além de ser um péssimo nome em si, na minha avaliação, acho que é um erro político, que já é o primeiro erro político do Michel Temer. Por quê, Reinaldo? Porque, afinal de contas, ele foi um militante ativo contra o impeachment. Né? Ele era da turma do Eduardo Cunha. Quando ele achou que o barco estava, que os ventos estavam indo para o lado da Dilma Rousseff, ele rompeu com o Cunha, né? Disputou a liderança da Câmara contra a orientação do próprio Michel Temer, porque àquela altura ele atuou para derrubar o Michel Temer do PMDB, né? Votou contra o envio do processo de impeachment para o Senado,
né, na condição de líder do PMDB, e agora recebe um prêmio. Este prêmio, eu lhe pergunto, é só para o Temer manter a maioria ou é para manter um governo compacto? Mas aí tinha o Jorge Pisciani, o pai do Leonardo, no Rio, né? Sim, sem dúvida nenhuma, mas por isso mesmo, então é preciso. Veja só, eu entendo o governo Temer como um governo de transição. Eu já escrevi isso, já falei isso e estou repetindo isso aqui. Eu entendo o governo Temer como um governo de transição, um governo de 2 anos e meio. Ele não vai concorrer à reeleição. Não há a menor chance da presidente Dilma voltar. A gente está vendo ali toda a movimentação no Jaburu, a gente sabe como é política, né? É lá que está o poder. Rei morto, rei posto, acabou. Os interesses se consolidam em torno do novo eixo que é o Temer. Então acho que o Temer tem que mostrar uma coerência mínima na formulação deste governo e não essa preocupação excessiva em contemplar as várias áreas de apoio do governo. Pode começar errado, né? Pode começar errado, que foi um dos erros da Dilma. Foi um dos erros da Dilma. Se você olhar, dentro de todas as confusões que a Dilma armou, há a questão econômica, ela se atrapalhou toda, já desde o mandato passado, há o déficit do qual ela não cuidou, há a disparada da inflação, há a queda da arrecadação por causa do subsídio. Há uma série de coisas. Agora, um dos erros fundamentais foi ficar negociando tudo no varejo, né? O problema do varejo é o seguinte, quando você contenta um, você descontenta 10. E esse varejo é grande, tem muita gente, tem muitas demandas a atender, né, Reinaldo? Olha, daqui a pouquinho a gente volta com mais comentários. Agora nós vamos ao Salão Azul do Senado com a repórter Caroline Aguiar, que está lá com a senadora Vanessa Graziotin. A gente viu que ela discursou há pouco, né, Caroline? Boa noite para você. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. A senadora Vanessa Graziotin saiu do plenário agora há pouco. Vamos aproveitar para conversar com ela, saber quais são as impressões. Senadora, há aí uma batalha difícil, né? Pouco provavelmente consiga-se negar, rejeitar esse parecer de hoje. Quais serão os próximos planos da base aliada? O que fazer para tentar conter esse processo? Bom, primeiro dizer que a base aliada, boa parte dela já se foi, né? Já perfila-se com o vice-presidente e estão eles todos articulando esse golpe que nós estamos vivendo, porque não é um processo de impeachment, é um golpe que apenas usa o impeachment como instrumento para arrancar quem foi democraticamente eleita e eles assumirem um poder. Então é uma disputa política que nós estamos vivendo para a mudança de um projeto de país. Eu lamento muito porque, de fato, as opiniões já estão estratificadas. Eles conseguiram formar, assim como fizeram na Câmara, aqui no Senado, uma maioria. Então a admissibilidade deva ser aprovada hoje, infelizmente. Mas isso não significa o fim da luta, pelo contrário, significa o encerramento de uma etapa. Outra etapa deverá começar em seguida e sob a coordenação e orientação do Supremo Tribunal Federal. Então, se hoje eles têm uma vantagem muito grande, eu acho que nós saímos com uma vantagem para a segunda etapa. Nós estamos mais próximos dos 28 votos, ou seja, de um terço dos senadores do que eles dos 2 terços. E teremos nesses meses todos a oportunidade de mostrar, comprovar e espero que tenhamos a oportunidade de mostrar para fora, para o povo brasileiro, o que de fato está acontecendo no Brasil e reverter a situação que ficará com uma mancha profunda na história da nossa República e da nossa democracia. Muito obrigada, senadora. Nós voltamos com vocês aqui do estúdio e continuamos acompanhando a movimentação aqui no Salão Azul. Obrigada, Carolina. E essa narrativa do golpe, né, que vem sendo usada incansavelmente pelo governo, faz sentido isso, Reinaldo? E mais do que isso, vai ser suficiente para que a presidente Dilma atravesse esse deserto de até 180 dias? Você sabe, acho que vocês conhecem, o Einstein tem uma definição para loucura, né? O sujeito é louco quando ele faz sempre a mesma coisa esperando um resultado diferente. Mas, e o governo está fazendo isso. Então, repete o tempo todo a mesma coisa esperando que dê algum resultado. Então, vamos lá. Para que não reste dúvida, o impeachment, está previsto no artigo 86 da Constituição, tá certo? Então, tá lá. O impeachment tem uma previsão constitucional, artigo 86. Há 2 formas ali no artigo 86 da presidente ser deposta, ou por crime comum, e neste caso, então, ela é julgada pelo Supremo, ou por crime de responsabilidade, e nesse caso ela é julgada pelo Senado, que é o caso agora. Muito bem. Crime de responsabilidade está na Constituição? Está, artigo 85.
Não é? O artigo 85 no caput ali, e aí fala, ficar falando de lei. É importante, porque Sim, se você tem lei, muito bem. Se você não tem arbítrio. O caput do artigo 85 diz, atentar contra qualquer dispositivo constitucional é crime de responsabilidade. Especialmente em 7 circunstâncias, e lista 7 circunstâncias, 7 incisos. O inciso 6 diz lá, atentar contra a lei fiscal. O que é atentar contra a lei fiscal? Então, vamos continuar na lei. Aí isso é definido na lei 1079. Abrir crédito sem autorização, que foi o que a Dilma fez, é crime de responsabilidade e isto é punível com impeachment. Então, o fato jurídico está dado, não há golpe nenhum. Agora, vejam, eu faço uma pergunta a vocês aqui para a gente conversar. Vocês acham que se o Brasil tivesse crescendo 3,5%, 4% ao ano, se a presidente tivesse 70% de popularidade, como ela chegou a ter, 76%, você acha que ela ia cair? Claro que não, ninguém nem ia ligar. Ela está caindo por motivos políticos. Está caindo assim. Está querendo então, dizer. veja assim, eu estou dizendo o seguinte, ela está caindo pela combinação das duas coisas. Das crises, né, econômica, se ela política. tem, se não houvesse o fato jurídico, não seria possível você ter o fato político. Havendo o fato jurídico, não basta. Porque, evidentemente, o Senado pode... Por exemplo, e se o Senado absolvê-la? Pode. O crime aconteceu, é impossível, né? O Senado pode absolvê-la. Não vai acontecer isso, aí sim, porque é político. Então, quando se diz da dupla natureza do impeachment, que é jurídico e político, é porque é finalmente a instância política que dá a última palavra. Se fosse crime comum, a presidente matou alguém no exercício do cargo. A presidente roubou alguém no exercício do cargo. Quem julga é o Supremo. Aí é o Supremo. Reinaldo, mas até didaticamente esclarecendo, essas pedaladas, as tais pedaladas fiscais, a alegação da situação de que as pedaladas aconteceram em governos anteriores, sucessivamente, que acontecem inclusive em governos estaduais. Como é que você vê Olha, isso? vamos lá. Primeiro, quanto a isso, o TCU já desmoralizou essa afirmação. Você chamar de pedalada um resto a pagar que sobra é um erro técnico, aí realmente não é. Então, por exemplo, o governo Fernando Henrique sobrou 0,03% da chamada pedalada, isto é, de contas que o Tesouro deixou de repassar para órgãos federais. 0,03%. É praticamente nada. Mesmo no governo Lula, isso cresceu bastante, mas ainda era coisa de 0,0 alguma coisa. Cresceu a partir de 2014. Sim, no governo Dilma chegou a 1% do PIB. Aí, meu amigo, acabou. Quer dizer, quando chega a 1% do PIB, meu amigo é um jeito de dizer, é meu amigo mesmo. Mas... Companheiro. Companheiro. Quando chega a 1% do PIB, se transformou numa forma de fazer política. Sim. Entende? Lembrando que na eleição de 2014, por exemplo, isso foi tratado e ela negou de pé junto que houvesse. Então, não só o crime aconteceu, e ela nem está sendo julgada pelo crime passado, porque dizem que a Constituição não permite, que é mentira também, mas vai lá, mas porque continuou a pedalar em 2015. Sim. Então, igual ela fez, ninguém fez. E a gente vai falar muito mais sobre isso, porque a gente vai ter muito tempo. Daqui a pouco a gente volta ao vivo com essa cobertura especial sobre esse dia histórico na política. A qualquer momento nós voltaremos com o Reinaldo Azevedo e também o Sérgio Corsini. Exatamente. Fique por aqui na Rede TV, voltamos logo mais.